Deus me deu um sonho que eu estava dentro de uma igreja. Na porta do lado de fora da igreja eu encontrava alguns irmãos da igreja, a gente se abraçava e falava em mistério. E lá dentro da igreja, eu estava sentado numa cadeira, ia ter um culto, e tinha um dos irmãos que ia conduzir o culto ali. E a palavra não vinha dentro da igreja. Aí de repente eu me levantei, fui até esse irmão e virei e falei para esse irmão, falei, tem morte na panela, tem morte na panela. E aí esse irmão começou a mexer no celular, falou, mas eu vou ficar mexendo aqui as questões no celular, aqui na frente da igreja? E aí eu já entendi, cuidado com as redes sociais. Olha o que diz esse texto de 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 ao 41. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu servo, põe a panela grande ao lume. O que é o lume? É no fogo. E faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava, e colheu dela enchendo a sua capa de colossíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não os conhecia. Assim deram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram, homem de Deus, há morte na panela, e não puderam comer. Por isso que não tinha palavra dentro daquela igreja. E se falasse alguma coisa ali, ia matar o quê? Todo mundo. Não puderam comer, porém ele disse, trazei farinha, e deitou-a na panela e disse, dai de comer ao povo, e já não havia mal nenhum na panela. Irmãos, presta atenção no versículo 39, onde é que esse homem foi buscar o que ele iria ser preparado na panela para servir todo mundo. Ele foi a um campo e ele apanhou o que? Parra brava, e colheu dela enchendo a sua capa de colossíntidas. Aí eu fui estudar o que é uma parra brava e o que é uma colossíntida. Uma parra brava é uma videira venenosa, as folhas dela têm veneno. Quando a gente vai estudar o que é essa coloquíntidas aqui, ou colossíntidas, isso daí é uma espécie de trepadeira. E você já viu como uma trepadeira faz ou não? Ela vai se ancorando na outra, e ela vai se envolvendo com ela toda, e ela produz um fruto que é venenoso. E quantos sudecai, ridecou, manai decantas nas redes sociais, se envolvendo com parras bravas, com videiras venenosas e produzindo frutos venenosos. E o mais triste, meus irmãos, que ainda pega tudo isso, a folha de um e o fruto do outro, e leva para dentro da panela para dar para os profetas de Deus comer. Oh, irmãos, vigiemos. Você acha que foi em vão que Jesus disse isso aqui, ó, João capítulo 15, versículo 1 em diante? Olha lá o que ele diz, ó, eu sou a videira. Mas qual que é videira? Não é a verdadeira, não é a parra brava, não é a videira venenosa, irmãos. Eu sou a videira e vós o quê? Então sabe o que o Senhor falou para mim? Falou, filho, tu pode ser uma vara que está na videira verdadeira, ou você pode ser um colossíntidos, que está ancorado, que está envolvido, que está entrelaçado com uma videira venenosa. Irmãos, é muito sério. Cuidado com as redes sociais. Eu vou trazer exemplos, agora eu vou esclarecer. Você está vendo uma videira venenosa com um colossíntido postando mensagens que não está atrelada à videira verdadeira e que não é o fruto que é. Aí eu vou lá, cato isso e saio reproduzindo e vou dar para os profetas de quem? Para os profetas de Deus. Cuidado com as redes. Irmão, você sabe para que serve uma folha e um fruto na Bíblia? Olha o que está escrito em Ezequiel, capítulo 47. Quando a gente tem uma árvore plantada junto a uma margem, aonde ali corre um rio de águas, o que? Vivas. O que esse fruto vai produzir? Essas águas são águas que saem da onde?
do santuário de quem? De Deus. O fruto serve do que? Olha aqui embaixo, ó. Alimento, e as suas folhas do que? De remédio. Agora a folha dessa videira e o fruto dessa trepadeira, veneno e veneno. E esse fruto aqui, ó, é amargo. Aí, irmão, você sabe o que Deus faz para tirar veneno da panela, não? Aí eu louvo a Deus porque Ele tem o profeta dele. Ai, se não tivesse os profetas deles. Aquele que tem a capa de Elias. Porque foi Eliseu que fez essa obra aqui, ó. Porque se você olhar, volta para mim lá no comecinho do texto que a gente estava lendo. Olha onde que essas pessoas escondem, aqui no 39. O veneno, olha onde que está escondido, olha lá, ó. E colheu dela a sua capa cheia do quê? Cuidado, irmãos. Cuidado com as capas que tem por aí. Aqui Eliseu herdou de Elias, ele guerreou contra os profetas de Baal, ele guerreou com aquela capa contra os profetas de Azera, ele guerreou com aquela capa contra o espírito de Jezabel, ele guerreou com aquela capa com um povo que cocheava em dois pensamentos. Era a capa correta, mas nesse aqui que tinha veneno não era uma capa de Deus. E aí vem com essa capa aqui, irmãos, serviu os profetas de Deus. Mas olha o que fez aqui, ó. Porém, Eliseu mandou fazer o quê? Trazei, pois. E o que é a farinha? É o trigo que morreu, irmãos. É o trigo que morreu, como foi apregoado hoje. A farinha é o pão vivo que desceu do céu. A farinha é a palavra de Deus genuína. A farinha aqui são os vasos que deram a vida por amor ao Evangelho. Aí a hora que você joga esse no meio do circuito, pronto, isso neutraliza o quê? O veneno. Ele fala, agora pode comer. Sabe o que está acontecendo? Ele não mudou o legume, irmão. O legume não mudou a folha, não. Ele não mudou o fruto, não. Ou seja, ele pegou aquele versículo que tinha veneno, catou aquele mesmo versículo, jogou farinha no meio e falou, agora pode comer, porque vai saciar a tua fome, e vai matar a tua fome, e vai saciar a tua sede. Porque era parra, era videira, mas era bravo, sabe? Era fruto, mas era de colossítidos. Por favor, pega a capa de Elias e joga farinha, pelo amor de Deus, irmãos. Joga farinha onde estão querendo o quê? Servir veneno. Cata essa capa e vai. Faça isso em nome de Jesus, irmãos. Com todo respeito, eu nunca lutei tanto na minha vida para jogar farinha onde? Quanto veneno. Vinham com folha e falavam, não, isso aqui é remédio, é nada, é veneno. Isso aqui vai curar, não cura nada. Não converte ninguém. Esse fruto aqui vai saciar a tua fome. Você sacia nada. Come o fruto da capa errada, você vai ver o que é 3 anos e meio passando o quê? Fome e sede. Aí se você pegar pela capa certa, a história muda do quê? De figura. É isso. Pegaram um fruto e pegaram uma folha, pegaram 2 versículos aqui e transformaram em veneno para a gente comer. O que tu faz? Tu não é o trigo de Deus que morreu? Porque quem não perdeu a tua vida, irmãos, você sabe quando vai jogar farinha na panela ou não? Não, pelo contrário, vai encher a tua capa do quê? De mais parra, folha de parra e mais fruto de colossínthios. Mas quem nega a si mesmo, toma a tua cruz, quem é o trigo que morreu, escuta eu dizendo, ele vai pôr farinha nessa o quê? Nessa panela. Ele vai trazer a revelação do Espírito, ele vai trazer a doutrina do Espírito, ele não vai trazer a revelação do diabo e a doutrina do diabo. E isso está correndo solto no meio das redes, no meio das redes sociais. E Deus virou e falou assim, vai e fala para minha igreja. Antes de entrar dentro da igreja, eu abraçava uma senhora aqui de Deus, mas falava em mistério, mas saía pulando no mistério. Depois dentro da igreja,
A palavra é diga que a morte, né? Eu vou postar algo. O que tá postando? Que capa é essa? É parra brava com fruto de colossíderos? Ou é a videira verdadeira com os seus ramos com frutos do Espírito? Revista com a capa de Elias, pega da porção dobrada dele e vai e combate o bom combate para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém, igreja? No campo de Gisel não pode haver parra e não pode haver colossíntidos. Chegou o momento de tomar foice na mão, enxada na mão, derrubar todas essas parras bravas, tirar fora todos esses colossíntidos e semear o trigo verdadeiro. Amém, igreja?